O apóstolo Paulo foi o quem mais implantou igrejas, a igreja cristã primitiva, a igreja cristã apostólica. O apóstolo Paulo plantava muitas igrejas, viajava e criava novas igrejas. Mas ele mesmo tinha uma preocupação muito grande com a apostasia. E ele fez advertências, especialmente a igreja de Éfeso. Ele fez a advertência que está lá no livro de Atos, do capítulo 20, dos versos 27 a 32. Lá ele diz que ele sempre anunciou a palavra de Deus, o conselho de Deus. E ele aconselhava os líderes da igreja: cuidai da igreja. E veja o verso 29 e verso 30. Por que ele recomendava esse cuidado? Qual era a preocupação do apóstolo Paulo com relação à igreja? Veja verso 29 e 30. Sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos vorazes, lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. O apóstolo Paulo estava dizendo que dentro da igreja iam aparecer novas doutrinas, outros pregadores que queriam levar pessoas atrás de si, não fiéis à palavra de Deus, falsas doutrinas, falsos líderes. Haveria, portanto, na igreja divisões entre os membros. Ainda no verso 32 ele recomenda: agora, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça. O que Paulo estava falando? Olha, vocês precisam estar fiéis a Deus. Vocês precisam estar fiéis à palavra de Deus. Cuidado, porque esses líderes falsos, esses lobos cruéis, poderão desencaminhar o rebanho, poderão fazer perder o rebanho. Vou ler uma passagem da nossa lição. Paulo declarou: até mesmo entre vós se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Heresias entrariam na igreja. Falsas doutrinas substituiriam as verdades divinas. Práticas pagãs prevaleceriam. No quarto e quinto séculos, concessões foram introduzidas furtivamente na igreja cristã, sendo o avanço da missão a justificativa mais provável. Lembra como já falamos? Ora, precisamos acomodar as nossas doutrinas com as crenças do povo em geral, dos pagãos, para que eles venham para a igreja, para que eles venham para Jesus. Veja, era essa a motivação. Mas o terrível resultado foi um afastamento das verdades da palavra de Deus. O apóstolo Paulo também, escrevendo aos Tessalonicenses, fala da grande apostasia que ocorreria antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versos 7 a 12, fala da atividade do anticristo. Ainda antes, no verso 3, ninguém de maneira vos engane de maneira alguma, isso não acontecerá. Isso que? A volta do Senhor Jesus não acontecerá antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O anticristo. O que é o anticristo? O anticristo é aquele que se opõe a Cristo, ou aquele que se coloca no lugar de Cristo. Veja, duas maneiras. Uma maneira é se opor frontalmente, lutar contra. E a outra maneira é se colocar no lugar, falar assim: eu estou fazendo o trabalho de Cristo, ou eu estou no lugar de Cristo. Veja o verso 4, ainda de Tessalonicenses 2. Ele se opõe e se levanta a tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer como Deus. Ora, o apóstolo Paulo diz que esse anticristo quer parecer como Deus, quer se assentar como Deus, quer ter a liderança, quer dominar como Deus. Veja lá, o verso 7, ele diz assim: pois o ministério da injustiça já opera, e então será revelado o iníquo. Olha, o apóstolo Paulo estava falando assim: já opera, esse espírito de iniquidade, esse espírito de pecado já opera, já está operante.
E ele vai ser revelado na volta do Senhor Jesus. A volta do Senhor Jesus vai revelar todas as coisas. Vai revelar aqueles que realmente fizeram o trabalho de Deus, desenvolveram o evangelho como ele está na Bíblia Sagrada, e aqueles que mudaram o evangelho, transformaram as verdades bíblicas em tradições humanas, em tradições da igreja. A vinda desse iníquo, ou seja, deste poder, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios e com todo o engano de injustiça. É assim, irmãos, essa contrafação da igreja verdadeira, essa contrafação da verdade, ou seja, esta mentira. Ainda quero ler mais um texto da lição. Paulo disse: o mistério da iniquidade já opera. Estava dizendo já naquele tempo. Por que já opera, irmãos? Porque Satanás nunca descansou. Satanás sempre ficou lutando contra Cristo e desde o céu, lutando contra Cristo e aqui na terra, lutando contra a igreja de Cristo, a igreja de Deus. É significativo que mesmo nos dias do apóstolo, houve um afastamento gradual da verdade a respeito da obediência à lei de Deus. Esse afastamento aumentaria nos séculos posteriores. Em oposição ao segundo mandamento, ídolos foram introduzidos no culto cristão. Por milênios, os ídolos tiveram a vanguarda das religiões pagãs. Para tornar o cristianismo aceitável aos pagãos, divindades pagãs foram chamadas de santos. O domingo, o dia de adoração do Deus Sol, foi adotado como dia de adoração cristã, em honra à ressurreição. Esse falso dia foi não sancionado na Bíblia, prevalece até hoje. Nós damos atenção ao sábado, falamos do sábado, mas muitas doutrinas da Igreja Católica Romana hoje são doutrinas de homens, não são doutrinas bíblicas. Quero salientar algumas. A representação através de ídolos e esculturas. A Bíblia diz: não fará para ti mais de escultura, nem se prostrarás a elas. Mas a Igreja Romana implantou, no sentido de melhor fazer com que os fiéis entendessem o Evangelho, implantou ídolos e se curvou e tem se curvado diante deles. O culto aos santos. Olha, irmãos, na Bíblia não apresenta santos, a Bíblia apresenta pessoas que trabalharam, mas não santos, que são santos agora intercessores e que estão diante de Deus intercedendo. A Bíblia diz que há um só intercessor, o Senhor Jesus Cristo, um só sacerdote. E a Igreja Romana propõe a intercessão dos santos e também a intercessão dos sacerdotes. O estabelecimento do domingo, o dia do sol dos romanos, o Sunday, em lugar do sábado, e de festas em contraposição ao sábado bíblico. Também a confissão aos padres. A Bíblia diz, irmãos, que nós devemos confessar os nossos pecados a Deus, somente a Deus, não a homens. Mas ainda considera o Papa como o vigário de Deus na terra, o representante de Deus na terra. O representante de Deus na terra é o Espírito Santo, irmãos. O Senhor Jesus foi para o céu e disse assim: eu vou mandar o Espírito Santo. E o Espírito Santo, então, é que representa a Deus e que faz também a mediação. Mais ainda, a doutrina da infalibilidade papal em questões de teologia. Isso quer dizer, o Papa não erra. É impossível para o Papa errar. Como se ele fosse sobre-humano, ou, pior, como se ele fosse divino. Mas ainda o culto mariano, ou seja, o culto a Maria. É claro, irmãos, que Maria foi uma mulher especialíssima, escolhida por Deus para gerar o seu filho. Mas ela não é a santa, ela não é a mãe de Deus, como a Igreja Católica propaga. Ela não foi concebida sem pecado, como diz a doutrina da Sagrada Concepção, da Sagrada Conceição de Maria. Mas ainda a implantação de penitências e de indulgências, que com o objetivo de prover perdão, pretendendo prover perdão para os infiéis, para os fiéis, para os pecadores,
amealhava milhões e milhões de dinheiro para a igreja. Veja 2 Tessalonicenses 2:4, o que lemos e vamos ler novamente. E se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Eu não consigo, irmãos, pensar noutra figura que se coloca desse jeito lá na Catedral de São Pedro, em Roma, o chamado Santo Papa, que toma essa atitude. Mas o apóstolo Paulo também sabia que nós teríamos a proteção do Senhor Jesus. Veja a oração do Senhor Jesus em João 17, 15 a 17. Jesus orando pelos discípulos. Isso quer dizer, Jesus orando pelos discípulos daquela época, seus contemporâneos, mas orando pelos seus discípulos hoje, que somos nós. Não peço que o tires do mundo, mas que o guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como é, irmãos, que nós podemos ser separados, ou seja, santificados para o trabalho do Senhor? Como nós podemos ser separados desse mundo, no sentido de não praticar as coisas que o mundo pratica, ou de não praticar as tradições religiosas que o mundo coloca como verdades? Através da palavra. A palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, irmãos, é a nossa única norma para saber qual é a vontade de Deus e para saber como adorar a Deus, para saber como tratar os nossos semelhantes, para saber qual é a nossa relação com o Espírito Santo, qual é a nossa relação com a divindade. E a palavra de Deus aponta ao Senhor Jesus Cristo como o nosso único intercessor, como o nosso único sacrifício eficaz, eficiente, aquele que pode nos levar, o único que pode nos levar à presença de Deus. Que Deus nos abençoe e que a gente possa entender toda essa complicação religiosa. Às vezes falamos, por que tantas religiões? Por que tantas religiões? Porque o diabo não para de trabalhar, irmãos, e de enganar as pessoas. E vamos então estudar a palavra de Deus para buscar fazer da melhor maneira a vontade do nosso Deus Criador e Salvador.